Após receber o arquivo da sua calculadora de viabilidade agrícola, salve no seu computador no local de sua preferência. Agora vamos acessá-la pela primeira vez. Encontre o arquivo, clique com o botão direito do mouse em cima dele, irá abrir uma janela, selecione a última opção Propriedades, logo em seguida, localize na parte inferior o campo Desbloquear e marque. Então, é só clicar em Aplicar e depois em OK e pronto. Esses passos só serão necessários na primeira vez que acessar a calculadora. Agora, clique 2 vezes no arquivo. Assim que a calculadora carregar, vai aparecer um aviso amarelo de segurança na parte superior. Fique tranquilo, isso é normal e esperado. Ele avisa que as macros estão desabilitadas, basta clicar em habilitar conteúdo, sem isso as fórmulas da tabela não funcionarão. E pronto, a calculadora vai abrir em tela cheia e está pronta para o primeiro uso. A planilha, ela apresenta a opção para você trabalhar com um orçamento de 3 culturas, a soja, o arroz e o trigo. Só clicar sobre eles e você vai ter a planilha do arroz. Clicar sobre o trigo, vai ter a planilha do trigo. A gente vai trabalhar em cima do soja e mostrar para vocês como é que preenche isso aqui. O arquivo ele já vem pré-completado como referência. Mas assim, ó, na primeira parte aqui você vai ter um resumo de todo o teu custo. Ele está simulado aqui para uma lavoura de 100 hectares. Então, tu vai ter o custo total, o custo variável, o custo fixo, um gráfico para ilustrar o custo variável e fixo, e, e o xodó do aplicativo, vamos dizer assim, da planilha, que é as estimativas. Você pode definir uma estimativa de produção pessimista, que eu diria para você usar aqui a menor média que você teve nos últimos 10 anos aí. Normal seria uma média normal aqui da região, otimista, as médias dos últimos 10 anos, e uma excelente, assim, que seja a melhor média que tu teve nos últimos anos. Essa parte da planilha mostra o desembolso, que é aquilo que você tira do bolso no momento de fazer o plantio, que é fertilizante, semente, secantes, herbicidas, fungicidas. Aqui nessa do desembolso, a gente já tem o total do desembolso, a quantidade de sacas nesse desembolso, e também quanto está sendo esse desembolso em sacos por hectare, ou reais por hectare. É apenas um resumo. Agora nós vamos trabalhar o preenchimento dessa planilha. Você vai baixar, a planilha se preenche somente as células que estão em branco. As células cinza, todas elas são bloqueadas, são fórmulas. Você vai colocar a área de produção da sua lavoura. Se existe alguma variação, muitas vezes você perde um pouco por sobreposição, arremates, a gente sempre calcula aí uns 5% a mais de produto que a gente precisa. Simplesmente altere aqui que é a área de aplicação, que todos os insumos que você lançar, ele vai considerar como 105 hectares, com 5% a mais. Aqui você tem o valor médio de comercialização, uma estimativa para a próxima safra. A planilha é um orçamento, ela não serve como custo. Vai te auxiliar a você tomar uma decisão. Planto ou não planto? Que área vou plantar? Ou se planta essa cultura ou planta outra cultura. Conforme o passar das safras, você pode substituir aqui também, safra 25, 26, vai ser o nosso simulado aqui. Eu estou simulando para uma lavoura de 100 hectares, uma comercialização aí futura de R$ 125. É um preço baixo, mas é o preço que a gente tem hoje no mercado, pensando no mercado futuro. Contratos hoje, Porto, na faixa de 135. Então, o meu custo para colocar no Porto é R$ 10, então 125. Aqui é a minha estimativa de comercialização para a safra do ano que vem. Insumo, começando por semente, eu tenho o talhão 1, que vai ser 50 hectares, o talhão 2, 20 hectares, e o talhão 3, 30 hectares. Você pode identificar aqui a variedade, vou colocar uma Zeus, que é a cultivar mais plantada no Brasil, no estado, né, nível de estado, deve ser nível do Brasil. Vou trabalhar com outra variedade aqui, a 6410, como sugestão, né? E assim você pode lançar as variedades que se adaptam melhor ao seu solo, à sua região. Quantidade de semente, o agrônomo vai lhe passar quantos quilos vai depender da sua densidade, se usa 18 plantas, usa 14 plantas, 12 plantas, qual é a densidade que você busca. Eu estou usando como exemplo a minha realidade, eu tenho que usar bastante semente, então dá em torno de 65, a Zeus chega a dar 80 quilos na minha situação lá. O preço da semente, estou estimando aqui, né, não fiz cotação, mas vamos dizer que vai custar em torno de R$ 12 o quilo. Aqui uma variedade 3 pode ser uma variedade não RR2, para sair a R$ 7, né, uma valente. Não sei se existe essa semente ainda disponível, mas a RR somente, né? Então, a semente que não tem royalties, é mais barata, mais em conta.
Tratamento de semente. Vou ter o total do volume aqui de quantidade de semente necessária. Vou fazer o orçamento da quantidade média de semente, que vai, no caso, vai dar 67, que vai dar uns 75 quilos. R$ 1 o tratamento, como exemplo. Se uso algum condicionador de solo, coloco. Fertilizante de cobertura, KCl, estou usando 150 quilos. Uma cotação aqui de 2.200, 2,2 por quilo. Uso 150 quilos de MAP, tem em torno de 4.000 MAP. Então, R$ 4 o quilo. Só vou preenchendo, simplesmente vou preenchendo os produtos que eu vou usar. Aí cada situação, cada indivíduo é diferente. Eu estou usando aqui como referência a minha realidade. Os inoculantes que eu uso, estou me baseando nos preços da safra passada. Adjuvantes, faço uma dessecação com glifosato, usando 3,5 litros na primeira, em torno de R$ 22. O produtor vai identificando conforme os produtos que ele usa, identifica com o nome, a dose e o valor. Sempre produto, a dose por hectare que vai usar, use a recomendação do seu agrônomo, né, a dose que ele recomenda, e o valor que vai custar um litro daquele produto ou o quilo. E assim por diante. Aplicação 1, a primeira de fungicida, a segunda de fungicida, as aplicações de percevejos, aplicações para lagarta, para tríplices, para ácaro, inseticidas que forem usados durante a lavoura. Tudo que for inseticida, ele vai agrupar como inseticida, e tudo que for fungicida, ele vai agrupar como fungicida lá para saber o desembolso. Aqui temos fungicidas, ó, já está agrupado. Tudo que for fungicida nessa coluna da esquerda, ele vai agrupar lá. O que for herbicida, ele vai agrupar em herbicidas. E assim vai por diante. O produtor precisa ter uma noção de quanto ele gasta por hectare de diesel e o valor no ano, né, no caso, para a cultura. Eu sempre tenho esse valor como referência de 35 litros, porque eu gasto em torno de 7 a 8 litros por hectare para semear, em torno de 15 a 20 litros por hectare para colher, e aí tem mais o custo de pulverização, né, de combustível, para calcular esse desembolso. Né? Quem tem pivô tem um valor já, é só alterar esses valores aqui para fazer com que o valor fique próximo à sua realidade. Se usa aplicação aérea, drone, também é só lançar os valores. Vamos dizer que eu use 2 aplicações aqui de fungicida no final de ciclo, uso de avião, então meu custo está com 2. Corretivo de solo, eu diluo o calcário, então por isso que está 0,5, mas pode colocar, se coloca 1 tonelada, bota, por exemplo, 3 toneladas a cada 3 anos, 1 tonelada por ano, né? E assim por diante. Custos fixos. Estou com uma lavoura aqui de 100 hectares, então vamos entrar com um funcionário no máximo. Na verdade, nem precisaria, só o proprietário e mais um diarista aqui. Também tem essa opção de diarista. Vou usar um diarista por 30 dias, que eu vou pagar para ele, em torno de R$ 150 por dia, para me ajudar. Vou fornecer alimentação, lança o valor que vai gastar com alimentação. Valor de manutenção de máquinas, eu uso como referência uma porcentagem do desembolso. Uma porcentagem por quê? Porque eu tenho o valor que eu gasto por ano. Máquinas da soja praticamente novas geram um pouco de desembolso. Máquinas com maior desgaste, maior uso, geram bastante desembolso com manutenção. Isso é um dado de cada produtor. Cada indivíduo vai ter o seu dado. O meu dado tem sido baixo, que somente discos de reposição, então estou considerando 2%. Arrendamento fixo. Tem produtores que pagam arrendamento fixo, 5, 8, 10 sacos, até 15 sacos. Lance aqui. Automaticamente, esses 10 sacos vai multiplicar lá pelo aquele valor do preço da soja, 125. Se não é fixo, seu arrendamento, se é porcentagem, exclua. No meu caso, é porcentagem. Então, fica sem esse custo de arrendamento. Ele vai entrar novamente lá na frente, porque é porcentagem da produção. Prestação de equipamentos. Eu coloquei como investimentos aqui, mas pode ser encarado como depreciação. Tem alguns valores como referência. Se o produtor está pagando a coletadeira, está pagando uma plantadeira ou um trator, some suas parcelas e vá colocando, divida pelo preço do soja, 125, e vai ver quantos sacos de soja vai precisar colocar aqui. Tem a prestação de um trator, então equivale a 10 sacos de soja, porque hoje o soja 125 vai aumentar a quantidade de sacos, né? E também é importante que se calcule, se o produtor está injetando dinheiro na cultura, que ele tenha uma remuneração por esse capital. Né? Então, juros sobre o capital, seja ele capital próprio, remunere 12%, ou se ele está financiando essa lavoura, que daí ele vai pagar isso de juro. Né?
Esses 12%, eles estão sendo multiplicados pelo valor do desembolso, que são os insumos que o produtor vai precisar. O adubo, a semente, os defensivos agrícolas, o combustível, a energia, no caso da luz, a aviação, a drone, no caso, os custos que são variáveis, que ele vai ter que meter a mão no bolso e pagar. E vamos dizer assim, a parte mais legal dessa planilha é a parte de estimativa de produção, com base no seu histórico. Eu estou usando o meu histórico como referência aqui. Uma produtividade pessimista para mim ruim seria de 40 sacos por hectare, uma normal seria 50, uma otimista, boa para mim, né, 60 sacos, e uma excelente se eu conseguisse atingir 70 sacos. Sempre eu tenho como quebra nas minhas lavouras em torno de 1 a 2%, que é a umidade e impureza. Dificilmente a gente colher com umidade de 14 e livre de impureza. Existe uma tolerância, mas sempre tem um descontinho. Então eu trabalho com 2% aqui de desconto para umidade e impureza. Você vai colocar sua média de desconto dos últimos anos aí. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 0, pode ser 3, até 5%, né? No caso, não tem desconto aqui, como a planilha que fazemos para a soja não tem custo da secagem, né? Desconto de secagem, então já está com desconto lá em cima, a quebra. Vai me dar líquido aí em sacos por hectare, uma produção pessimista 39, uma produção normal 49 e já lá numa excelente 69. Se tem o frete para trazer, se tem o arrendamento em porcentagem, lance aqui. No meu caso, eu pago 10% de arrendamento, então eu vou colocar conforme a minha produção. E o frete da propriedade até a cerealista ou até o armazém. Para quem tem armazém, lança um frete mínimo, que combustível, 50 centavos. Lance o valor reais por saco, 50 centavos. Nesse caso, vai trazer para o armazém um pouco mais longe, vou pagar 2,50 por saco, vai me dar o custo. Colaboradores. Colaboradores é a produção. A maior parte dos produtores trabalha com uma percentagem para o colaborador. É uma premiação baseada no resultado. Alguns pagam 1%, outros pagam 0,5%, outros pagam 3%. Cada um lança o que for a sua realidade na sua propriedade. Tem também aqui a assistência técnica, que é uma porcentagem da produção para quem tem agrônomo, ou também pode ser usado como prolabore. O produtor, se ele não tem agrônomo, ele pode usar esse valor aqui com prolabore, considerar 2% da produção, sempre lança em porcentagem para ficar mais correto, que vai variar conforme a sua produção. E aqui embaixo, nessa linha cinza, a gente tem quanto seria o prolabore se fosse 2% da produção em reais por mês. Ó. Administração, reais mês. Então, quanto estaria ganhando por mês? Uma lavoura de 100 hectares. Aqui vamos ter disponível, depois de descontado, a questão do arrendamento, a questão do frete, colaboradores, prolabore ou assistência técnica, vamos ter disponível em sacas, que é o valor que eu tenho para comercializar. Esse valor vai ser multiplicado pelo valor da saca. Vai dar o disponível que eu vou receber da cerealista ou do meu corretor que eu vendi o soja. Já calculado aqui embaixo a quantidade de sacas que foi o desembolso e calculado em reais esse desembolso. Temos aqui o lucro líquido em sacas. Você vê que para 100 hectares, dentro de uma produção aí de 50 sacos, ela já entra com prejuízo, principalmente ainda pagando só 10% aí de arrendamento, né, mas entra como prejuízo, e começa a dar lucro a partir dos 59 sacos. Para baixo a gente tem a distribuição desses valores somente em sacas por hectare, se quiser visualizar, ou em reais, mas é a mesma coisa. Somente para fazer uma visualização diferente, a gente tem em sacas, qual é o resultado líquido, ou em reais o resultado líquido. E aqui o custo da saca para cada estimativa de produção. De forma simples, tem um poder aqui de fazer uma avaliação e definir que área vai plantar, se vai plantar soja, quanto vai usar de fertilizante. Esta planilha serve para tomar a decisão. Ela não serve para realizar ela não é o custo da lavoura, é simplesmente para você usar ela como orçamento para definir. Daqui a pouco é muito melhor plantar um trigo. Trigo não é da mesma época da soja, mas plantar um milho. Fazer um milho bem feito aqui, daqui a pouco vai dar mais resultado. Faça a simulação para cada cultura que achar necessário aí. Apesar de a calculadora já vir com 3 sugestões de cultura, você pode adaptá-la para outras culturas da sua realidade. Basta inserir os dados referentes a ela, lembrando sempre de respeitar as categorias de gastos para que as somatórias de custos não somem errado. Desejamos a você uma ótima safra!